Oi, hoje nós vamos conversar sobre a escolha da escola para o seu filho. Então eu te convido para, se você ainda não está inscrito no canal, se inscrever e no final, se você gostou, deixe o seu curtir. E vamos até o final para que tu possa ser meu parceiro nessa conversa e nessa discussão, para que a gente possa estar dando sequência a este tema e a outros que tu aches que são importantes. Quando eu te convido para a gente conversar sobre a escolha da escola do seu filho, é porque ela é realmente uma escolha muito importante. A escola para a vida do seu filho não é apenas uma escola, é aquela com a qual a criança e a família vai criar uma identidade, vai criar relações sociais, vai ter uma parceria no teu projeto mais importante, que é o projeto de educação do teu filho. E como a educação, ela envolve ir e vir, né? É um mecanismo de dois lados, de ambas as partes. Certamente o que acontece dentro da escola vai se refletir diretamente na maneira de vocês verem a vida, de agirem e de pensarem. Então é muito importante que vocês escolham uma escola que se afine com os princípios e os valores de vocês. Porque não adianta vocês escolherem uma escola aonde aquilo que eles têm como proposta, como fundamentos, serem questões que vocês divergem. E aí se perde justamente esta sintonia. Então, quando vocês estiverem indo procurar uma escola, estiverem indo conversar e observar a função da escola, normalmente se vai, aproveita uma feira, aproveita algum momento, ou até mesmo agenda com a coordenadora para conhecer e para fazer uma visita. São esses os pontos que vocês têm que estar com a antena ligada para perceber. É isso aqui que eu acredito, é nesse perfil de escola. Por quê? Porque existem hoje inúmeras linhas pedagógicas, inúmeras maneiras dos professores trabalhar os conteúdos. Então, a gente precisa ouvir a maneira de trabalho da escola e eu avaliar se é uma metodologia que eu acredito, que eu concordo, que eu vou me orgulhar em estar fazendo parte ou não. Que tem escolas que não adotam livros. E aí eu escuto muitas vezes o pai dizer, é muito difícil, porque não tem livro. No meu tempo era assim. Sim, ainda é assim em algumas escolas. Em outras se constroem por projetos, em outras se constroem por uma estrutura de grupo, por trabalhos interdisciplinares, enfim. Cada escola tem uma modalidade. Então, pista 1, como eu vejo a modalidade da escola de acordo com a minha família, com o meu jeito de ser, com o que eu penso. Um segundo ponto extremamente importante de observar é a questão da logística, e não é bobagem. A gente pode até num aniversário atravessar a cidade e ir, a gente pode em alguns momentos pensar, mas aquela é uma escola maravilhosa, mas se ela é muito longe da minha casa, se ela é muito longe do meu trabalho, o maravilhoso hoje se transforma num transtorno amanhã. Por quê? Porque eu encaro 200 dias letivos de ir e vir. Então, eu preciso entender como vai ser a minha dinâmica. O que se busca? Escolas próximas do perímetro de residência ou do perímetro de trabalho. Quanto menor o seu filho, mais importante é a questão da logística. Mas ela não perde a função com eles adolescentes, porque a gente não pode pensar que
que eles vão ter que acordar de madrugada para estar na escola. Isso é um ônus, o adolescente ele nasceu para dormir. Então, tudo isso tem que ser contemplado. Tem uma outra coisa relacionada à questão da logística, que é, quando a gente tem os filhos um pouco maiores, eles querem ter os amigos por perto. Eles querem ter liberdade de ir e vir para a escola, até porque a escola, ela não é só o momento da aula, ela é o momento de eu ir lá, fazer parte da biblioteca, de eu fazer o meu esporte, de eu ir para encontrar o meu amigo simplesmente. É aonde eu crio as minhas relações sociais. E hoje, cada vez mais, uma vez em que a gente não tem mais aquela vida de bairro, de rua, né? Salvo algumas cidades do interior em que ainda nos permitem isso, mas a grande maioria das cidades, hoje nós temos essa dificuldade dos nossos filhos estarem soltos, livres, principalmente com eles, pré-adolescentes e crianças. Então, é importante olhar o que vocês têm no entorno e poder estar junto com os filhos de vocês, discutindo a questão da escola. Um terceiro ponto que eu trago e que é bastante importante estar atentos é assim, ó. Eu acho bem interessante que os filhos olhem, que os filhos conheçam, que os filhos opinem, mas a escolha da escola é papel dos pais. Claro, é diferente quando a gente está falando de adolescentes, é diferente quando a gente está falando, no caso de um ensino médio, mas eu estou trazendo para vocês porque muitas vezes os pais levam e perguntam, e aí, o que achou? Gostou? Quer vir? É você quem tem que avaliar se aquele espaço fala a tua linguagem, se é viável para ti logisticamente, se é viável para ti economicamente, se o grupo que pertence a esta escola se afina com o grupo do qual tu te sentes com os teus amigos, aonde tem a mesma discussão. Quando eu digo a mesma discussão, não quer dizer que eu não aceite a diversidade, muito pelo contrário, mas a gente tem uma sintonia aonde a gente esteja próximos daqueles objetivos e projetos no qual eu quero estruturar para a minha vida, das pessoas que eu quero mais próximo. E quem tem condições de avaliar isso são vocês enquanto adultos, não são as crianças. As crianças vão olhar o parque, vão olhar a quadra, vão olhar o gramado, só que a criança não passa o tempo inteiro nesse lugar. As crianças estão normalmente dentro da sala de aula, dentro dos projetos pedagógicos e da estrutura política pedagógica, que é isso que eu falo, que é esta sintonia cultural e de pensamento que traz a linguagem que eu acredito. Eu estou trazendo esse assunto porque a gente está num momento em que o fim do ano está aí. É a hora em onde a gente para pensar. Tem sido boa a escola na vida do meu filho? É aqui que eu quero dar continuidade? Mas tem vezes que a vida não nos permite essa continuidade, porque são escolas que só trabalham com educação infantil. Então, eu sou obrigada a fazer a mudança dele para dar continuidade. Outras não têm o ensino médio, só tem até o fundamental, então eu preciso estar revendo, eu preciso estar olhando. Outras, muitas vezes, assim, ó, eu percebi pela dor de que essa escola e eu não somos compatíveis, ou o meu filho não está desenvolvendo porque temos diferenças pedagógicas. Então, aí é um momento da gente parar, conversar e avaliar, enquanto família, o que significa essa mudança. Mudança nunca é fácil, nunca é agradável, mas em muitos momentos ela se torna necessária. E aí precisa de uma postura familiar para que essa mudança se dê
com segurança, com legitimidade e com equilíbrio, inclusive por parte de vocês, na decisão de que fizeram uma boa escolha. Ok? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida e qualquer coisa, deixa aí os comentários. Combinado? Meu beijo grande e até o próximo vídeo.